Olá, tudo bem com vocês? Mais um podcast Tem Jeito, podcast entrando no ar com uma convidada especial para falar de coisas muito interessantes sobre a mente, sobre a vida e sobre tudo. E mais um pouco para vocês. De novo, estamos sem a nossa Martinha, que ainda está cuidando da saúde, mas logo, logo ela volta, tá bom? Agora a gente vai ouvir um pouquinho a Elaine, contar um pouquinho sobre ela. Me fala um pouquinho sobre você, Elaine. Conta para os nossos amigos um pouco sobre você, quem é você, o que você faz. Vamos lá. Bom, eu sou a Elaine, tenho 41 anos. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, sempre quando alguém me pergunta, quem é você? Aí eu digo, eu sou a filha da Dona Vera, que é muito importante, né? Isso pra mim. Sou mãe, né? Tenho uma filha de 21 anos. Nossa! Tenho um menino de 16, né? Sou cristã. E sou psicóloga. As pessoas se assustam quando eu falo isso, né? Você é cristã e é psicóloga? Falo, sim, sou cristã e sou psicóloga, né? Mas por que o susto? Porque as pessoas pensam que uma coisa não casa com a outra. E isso é muito superficial, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Mas eu não entendi, assim, não vejo uma razão. Você pode me explicar a razão desse pensamento Sim. preconceituoso? Sim. Uhum. As pessoas me falam muito assim, a teoria da psicologia, ela não casa com a teoria do cristianismo, né? E aí eu sempre tenho uma resposta para essa pessoa, que o amor, ele não tem teoria. Exatamente. Né? Então, assim, a teoria da psicologia é o amor. É o cuidado, é o carinho, é a importância que você dá para a dor do outro. E o cristianismo faz a mesma coisa. É o amor, né? Na sua forma ágape de ser. Então, eu costumo dizer que uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Só que as pessoas, elas são, às vezes, acabam sendo muito religiosas, né? E aí esquecem que o amor, ele é o que norteia tudo. Todas as coisas. As religiões, as profissões. Você né, advogada. Você tem amor no que você faz. Sim. Sim, né? Porque senão não teria sentido. Exatamente. Então, assim, me causa estranheza ainda as pessoas terem essa opinião. E toda vez que as pessoas me indagam sobre isso, eu tento explicar dessa forma, né? Que o amor, ele não tem uma teoria. Ele simplesmente ama. Ele simplesmente cuida. Ele simplesmente protege. Então, não tem por que eu ser psicóloga e não poder ser cristã. Na verdade, o amor não tem uma religião, né? Não. Ele é simplesmente o amor. O amor, exatamente. Empatia. É o espírito. Exatamente. Que não tem nada a ver com religião. Você ter espiritualidade não significa que você é de uma religião específica ou não. Ou não, exatamente. Eu acho bacana comentar que as placas, elas ficam do lado de fora das igrejas, né? Independente de qual for, né? Se é uma igreja cristã, católica, espírita, as placas ficam do lado de fora. E dentro ficam as pessoas. E a gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são. E cuidar das pessoas, né? Eu falo que eu tenho facilidade de falar de pessoas, porque eu sou apaixonada por pessoas, em todos os sentidos. Profissionalmente falando, dentro do meu núcleo religioso. Então, assim, eu amo pessoas. Então, eu gosto de cuidar de pessoas, independente. E se é no consultório... amor que te levou a ser psicóloga? Olha, eu tenho uma história com pessoas bem intensa. Antes de eu ser psicóloga, eu fui técnica de enfermagem. Então, eu trabalhei 12 anos dentro de hospitais em UTI neonatal. Mais uma profissão que demanda amor. Amor, exatamente. Então, assim, eu sou apaixonada pelas crianças, eu não preciso nem falar, né? Porque a maioria do meu público de atendimento hoje são crianças, né? Não que eu não atenda outro público, mas a maioria são crianças. Então, eu fiquei 12 anos na enfermagem, trabalhando com UTI neo, com mães, então, pessoas, né? Eu penso que o elo do mundo são as pessoas. E eu fico triste que hoje está se perdendo um pouco isso, com a tecnologia, né? Com a questão do distanciamento. Distanciamento, né? Mas então eu fiquei 12 anos na enfermagem. Então,
você lida com pessoas o tempo todo. E aí saí da enfermagem e fui fazer o quê? Psicologia, né? Para cuidar de pessoas também. E durante esse período aí eu fiz 3 anos de direito, aí acabei desistindo do direito e continuei com a psicologia. Né? E hoje eu faço, né, alguns trabalhos voluntários dentro da minha religião, né? Também com crianças. Falo que sou a tia do Kids, né? E é isso. Então, assim, eu falo que eu não escolhi a psicologia. Foi a psicologia que me escolheu, desde o início, sabe? Desde o início mesmo. O meu encontro com a psicologia, ele foi muito bonito, né? Um dia eu estava na minha casa, tranquila, cuidando dos meus filhos, dona de casa, e uma amiga minha foi até na minha casa. E aí ela falou assim, Elaine, lá na minha igreja vai ter um processo seletivo para bolsas de estudos. Você não gostaria de fazer? Aí na minha mente já veio, né? Lógico, eu vou fazer enfermagem, né? Sou técnica, quero fazer enfermagem. Fui até lá, fiz o processo e passei em tudo. Na redação, na prova, com êxito em tudo, né? Que eu gosto muito de estudar. Eles me chamaram para fazer enfermagem do período da manhã. Você ganhou a bolsa de estudo 100% para fazer enfermagem de manhã. E eu não podia, porque eu trabalhava na época. Eu expliquei que eu não poderia, tal, né? Ela falou, tudo bem, vai ter uma segunda chamada, fica tranquila, né? Vai ter uma segunda chamada, então, pode ser que você ganhe novamente. Segunda chamada. Para fazer enfermagem à tarde. Eu falei, poxa vida, poxa Deus, tá me testando, né? E aí eu não consegui também, por conta do trabalho, enfim. E aí eu me recordo que quando eu fui fazer o processo seletivo, eles te davam 3 opções de curso. Aí eu coloquei enfermagem, assistência social e por último psicologia. E aí na terceira chamada eles me chamaram e falaram, olha, você ganhou uma bolsa de estudo 100% gratuita para fazer psicologia à noite. Então eu falo que a psicologia ela me escolheu, não foi eu quem a escolhi. E aí, óbvio que eu me apaixonei pelo curso, né? E fiz, né? Eu falo que foi um presente de Deus para minha vida, né? Que foram momentos muito difíceis, assim, porque eu morava em Arujá, né? Que eu sou de Arujá, e estudava em Itaquera. Nossa! E trabalhava na Santa Casa de São Paulo de manhã. Meu Deus! Então eu saía de Arujá às 5 horas da manhã, chegava na Santa Cecília às 7, aí trabalhava até 1 da tarde. Voltava para Arujá, chegava em Arujá 3 horas da tarde, ia para a faculdade às 7 e voltava meia-noite. Então foi um período bem conturbado mesmo, assim, sabe? Difícil mesmo. Mas a vida é composta disso, né? De desafios, de dificuldades, de superações e hoje... como ficou a relação com a família nesse período? Olha, nesse período, eu era casada com o pai dos meus filhos, né? Ele sempre foi muito parceiro mesmo, assim, de cuidado, de ajudar com os filhos, de ajudar com a casa. Então, não tive grandes dificuldades, porque eu sempre tive o apoio da minha mãe, né, que eu falo que é a dona Vera, e do pai dos meus filhos, que sempre me ajudou muito nesse período em que eu estava ausente, né, de trabalho, de estudo. Então, eu não tinha aquela preocupação, sabe, em deixar os meus filhos com alguém, uma pessoa estranha. Então, eles sempre estavam ou com a minha mãe ou com o pai. Então, tinha esse cuidado e essa tranquilidade em ir fazer as outras coisas. Óbvio que a gente paga o preço por isso, né? Porque eles eram muito mais próximos do pai, que conviveu com eles nesse período, do que a mim, que ficou um pouco mais distante. Então, é o preço, né? A gente, quando escolhe algo, renuncia a outro. Então, esse período foi um período de escolha, né? De ter uma profissão, de estudar, de poder dar o melhor para eles, mas de ter ausência. Então, vamos aproveitar esse gancho que você falou que tinha uma rede de apoio para trazer para hoje, né? Sim. Com a pandemia, a gente percebe que existem muitas mães ou pais solos que sofrem bastante por não ter essa rede de apoio. É verdade. Tem chegado a seu consultório muitas pessoas com problemas emocionais, psicológicos, em razão da ausência
rede de apoio? Sim, sim. E assim, eu costumo dizer, né, e afirmo com propriedade que essa rede de apoio é o principal fator para a melhora desse paciente. Não tem como. Se a família não for a rede de apoio dessa pessoa, é impossível. Por quê? Porque a gente, quando trata o paciente, a gente não trata só o paciente, a gente trata a família do paciente toda. Eu costumo dizer que eu sou uma psicóloga meio maluca, que eu não sou muito normal, não. Quando eu estou atendendo algum adolescente e eu percebo uma demanda escolar, eu vou na escola. Quando eu percebo que a demanda é familiar, eu vou na casa da avó. Então, assim, as pessoas falam, mas você vai na casa das pessoas? Eu falo, eu vou lá. Porque não é comum, né? Não é. Não é Porque comum. o padronizado é o quê? Consultório, paciente, atendimento, tchau. Sim. Né? E aí eu costumo falar que eu sou meio maluca, porque eu faço plano pedagógico em escola, eu vou até a escola, eu faço plano pedagógico, eu sento com a diretora, com a professora, com a mãe, qual que é a dificuldade? A dificuldade está aqui, então vamos sanar dessa forma. Eu gosto muito disso, muito. Mas na realidade, se a gente parar para analisar, a psicologia, ela é basicamente isso, é atender as áreas de dificuldade da pessoa, né? Porque é como se fosse, vamos dar um exemplo de uma pessoa que é usuário de droga. Se ela não tiver um apoio familiar e a gente tratar ela única e exclusivamente, ela não melhora. Porque é uma família adoecida, não é uma pessoa adoecida, entende? Então, com o adolescente é a mesma coisa, né? É um adolescente passando por um período de formação, de caráter, de personalidade, de sexualidade. Então, assim, se neste período esse adolescente ele não for tratado com a família dele e essa família mudar os comportamentos em relação a esse adolescente, não há melhora. Quando eu recebo os meus adolescentes no consultório, eu pergunto para eles, você quer fazer o tratamento ou seus pais estão te obrigando? Os meus pais estão te obrigando. Obrigada, adorei te conhecer, mas eu não vou te atender. Porque a gente tem que entender que aquela pessoa ela quer mudar, que aquela pessoa quer ajuda, entende? Porque se é alguém que está me obrigando a fazer algo, eu faço aquilo contra a minha natureza, contra a minha vontade, então aquilo não flui, entende? E eu penso que é muito injusto quando você tem um familiar que te procura buscando auxílio, e aí é o seu trabalho, você recebe por isso, né? E você não vai entregar aquilo que ele precisa. Então, eu prefiro não fazer. Né? E aí as pessoas falam, você é maluca, você vai na casa das pessoas, você vai na escola, você fala para o adolescente que você não vai atender. Eu falo, gente, mas eu penso que o presente mais bonito que você pode dar para alguém é a honestidade. Então, dentro dessa minha linha de raciocínio, se eu atender os pais, ouvir tudo que eles me trazem de demanda e depois ouvir o adolescente e entender que eu não posso entregar aquilo, eu não vou atender. Eu posso indicar para outra pessoa, eu posso direcionar os pais para fazer outro tipo de evento com aquele adolescente ou com aquela criança ou com aquela pessoa que vá surtir um resultado do que simplesmente falar, ok, me paga, eu atendo e tá tudo bem. Então eu não consigo, né? E aí o pessoal fala que eu sou meio maluca por causa dessas coisas, mas eu não ligo não. E com a pandemia, cresceu muito a procura por ajuda psicológica? Muito mesmo. Eu vou falar uma coisa por mim, que é assim, eu tenho dificuldade em coisas online. Eu gosto disso aqui, olho no olho, toque, eu gosto disso, né? A minha linguagem do amor é essa, toque, físico, então. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda em fazer coisas online. Eu comecei uma pós online, não consegui terminar. E tá tudo bem, porque é a minha maneira de fazer. Eu lembro lá dos nossos avós, sabe? Que aqueles tinham dificuldade, faziam, né, com o teclado do computador. Eu me sinto assim hoje. E tá tudo bem, isso não me fere, né? E a procura dos atendimentos, elas quadriplicaram. E só que tem muitas pessoas que também não querem online. Eles querem o presencial. Eu oferto os dois tipos de trabalho, porque tem pessoas que se adaptaram à rotina online, porque é mais fácil mesmo. Eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso me deslocar, não preciso pegar trânsito, tá ali. Eu ligo meu computador e tenho um atendimento. E, ok, essas pessoas elas têm uma aceitação boa desse tipo de atendimento.
e ele flui também. Mas a maioria, 100% não, minto, uns 80% dos meus atendimentos são presenciais. Além de eu preferir, as pessoas também estão preferindo o presencial. E aí você me pergunta, Elaine, mas por que? Se é tão fácil o atendimento online, se é mais cômodo para a pessoa, porque elas sentem falta disso. Do olho, da rede de apoio. Quando eu não tenho isso na minha casa, eu busco no outro. E quando não tem a rede de apoio de forma nenhuma em casa, que a família não aceita, entender que precisa olhar para essa pessoa, que precisa ser uma rede de apoio, como ajudar essa pessoa? Olha, geralmente quem busca o atendimento é um familiar. Ainda que seja por não tolerar mais a pessoa, por não suportar mais o comportamento da pessoa, geralmente é um familiar. E aí, qual que é o trabalho da psicologia? Orientar esse familiar a importância do papel dele junto ao cuidado dessa pessoa. Entende? De certa forma, eu falo que o psicólogo ele nunca atende uma pessoa. Ele sempre atende mais que uma. Porque as pessoas têm crenças limitantes. Por exemplo, o meu pai me cuidava de mim assim, o avô dele cuidava dele assim, eu cuido do meu filho assim, e quando meu filho tiver um filho, ele vai cuidar assim também. Então, para que você quebre essa cadeia dessas crenças limitantes que vêm lá dos seus ancestrais, meu pai me batia e eu não morri, eu virei gente, eu trabalho, eu produzo, então eu preciso bater no meu filho também? Não, entendeu? Porque hoje a gente tem outras metodologias. Então, assim, geralmente é um familiar que busca o atendimento, seja por qual motivo. Olha, meu filho adolescente está insuportável dentro de casa, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer com ele. Então, eu preciso que você atenda ele. Tipo assim, toma, o BO é seu. Entende? Aí você traz esse familiar e coloca ele dentro do papel que ele precisa exercer dentro dessa família. E aí, ele modifica a visão de que ele também tem um papel fundamental e importante dentro daquela família. Que o comportamento daquele adolescente ou daquela pessoa diz muito sobre o comportamento que ele tem com ela. Entendeu? Então, é muito disso. É de você sinalizar e orientar as pessoas quais são os papéis dela dentro dessa família. Isso é muito importante mesmo. E você já teve casos de que a família, mesmo assim, não enxergou o papel dela? Sim, já tive casos assim. E a pessoa conseguiu se cuidar? É um pouco mais difícil, porque sabe o que acontece? Ela tem você como referência, entende? Então, assim, por mais amor que você tenha, por mais cuidado e zelo que você tenha, a gente tem essa preocupação em manter esse distanciamento. Porque quando eu não tenho dentro da minha casa uma rede de apoio, eu busco fora, né? E aí eu vou buscar em quem? E quem está me apoiando, em quem está me direcionando, quem está me dando um trilho para seguir, né? Porque a psicologia é nada mais do que isso, é o trilho. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam, doutora, olha, aconteceu isso comigo, o que eu faço? Aí eu olho para ela e falo, não sei. Aí, como não sabe? Eu falei, não sei, a gente vai descobrir juntos, né? Porque a vida é sua. Eu não posso dizer para você, faça isto. Porque se der errado, você vai falar assim, nossa, mas a Elaine pediu para fazer isso. Então, nós trabalhamos o quê? Com duas vertentes. Olha, se você fizer dessa forma, a consequência é essa. Se você fizer desta forma, a consequência é essa. Com qual das duas você convive melhor? Então, você coloca aquele indivíduo para pensar sobre a sua própria vida. Você coloca aquele indivíduo para avaliar, poxa, aquela consequência é melhor, eu consigo lidar melhor com aquilo, então eu tomo uma atitude. Ele toma uma atitude, não você por ele. E aí você vai dando esse trilho para que a pessoa consiga caminhar, para que a pessoa consiga ter os insights de pensamento. Então, isso é extremamente importante. Vai dando as armas para que ele vá enfrentando as lutas. Exatamente. Como dizia minha avó, você dá vara, né? E ensina a pescar. Isso. E
Nesse período de pandemia, as crianças têm sofrido bastante? Muito. As crianças e as mulheres, né? Infelizmente, assim, é surreal o que tem acontecido, porque foi um período de silêncio, né? Um período de isolamento, um período onde elas não tinham nenhuma rede de apoio, nem escolar, nem familiar, porque elas ficaram muito tempo em casa. Então, cresceu muito a questão do abuso, violência doméstica, muito mesmo. Então, há tempos, acho que uns 8 meses atrás, eu atendi uma criança e o atendimento dela virou uma terapia de casal, porque o problema não era a criança. Ela encontrou uma forma de chamar atenção para o que estava acontecendo com os pais. Então você vê que a criança, ela conseguiu uma forma de chamar atenção para que os pais não suportassem mais e a levassem a algum lugar para falar assim, olha, socorro, tá acontecendo isso na minha casa. Entende? Então, assim, é muito do olhar mesmo, é muito de ter a sensibilidade, de ouvir o outro, porque às vezes a pessoa não quer falar com você, ela só quer que você a ouça. Ela só quer falar. Desabafar, exatamente. E aí você ter essa sensibilidade, por isso que eu digo para você que é possível a gente ser cristã e psicóloga ao mesmo tempo, porque o amor e o olhar, ele é uma coisa só. Então você vai olhar para aquela pessoa com amor, você vai olhar para a dor daquela pessoa com amor. Então, assim, tudo culmina para que você cuide daquela pessoa e tenha um olhar não de menosprezar. Eu costumo dizer que a gente tem que valorizar os novos começos, ainda que sejam pequenos, né? Porque quando você recomeça, tem gente que fala assim, eu vou recomeçar a minha vida. O que é um recomeço? É você fazer novamente, exatamente, de novo. Então, assim, a gente costuma dizer, né, onde eu frequento, que nós somos lugares de novos começos, que nós somos passíveis de fazer coisas novas, coisas que vão modificar a nossa história. Porque a nossa história, ela pode ter começado de uma forma muito ruim, mas pode terminar de uma forma maravilhosa. Terminar de uma forma maravilhosa. E isso depende do quê? Do percurso que eu vou fazer. Do que eu vou fazer com aquilo. E tem muito a ver com perdão, com autoconhecimento, sabe? Eu costumo dizer que o perdão, ele é algo muito libertador. Porque quando você resolve perdoar, as pessoas têm na mente que o perdão, ele é um sentimento, né? Um dia eu vou sentir no meu coração e vou perdoar tal pessoa. Não é isso. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu decido perdoar alguém. E quando eu decido perdoar alguém, eu tiro daquele momento a legalidade. O que é a legalidade? Quando alguém me fere, aquilo me machuca naquele momento. E aquilo me gera uma ira, uma raiva, né? E aí, todas as vezes que eu me recordo daquele momento, pode passar 10 anos. Eu vou ter aquela mesma ira. Então, eu dou legalidade para aquela situação me ferir novamente. Entende? Então, assim, o perdão, ele não é amnésia. Ó, eu tenho uma cicatriz aqui na mão. Eu tomei 10 pontos aqui na mão. Sabe aquelas abóboras? Eu tava cortando, eu cortei 10 pontos na mão. Eu vejo, eu toco, mas eu não sinto nada. Na época, doeu muito, me feriu, tomei ponto, fiquei em casa sem trabalhar, me feriu. Então, o perdão, eu penso que ele é isso. É você lembrar do que aconteceu, mas sem dar legalidade para aquilo te ferir novamente. Sem dar vazão para a dor, né? Exatamente. Exatamente. Enxergar com outros olhos, enxergar como ensinamento e não como punição. Exatamente. E o perdão, ele não é para o outro, ele é para nós. Gente. Ele é para nós, né? E ele é libertador, né? Você consegue dar continuidade nas suas coisas, né? Sem estar com grilhões amarrados a outra pessoa, que às vezes nem se recorda mais daquilo que fez, ou se fez, né? Às vezes as pessoas falam coisas ou fazem coisas e na cabeça delas, elas nunca imaginam que te feriram. Entendeu? Então, eu penso que tudo é norteado pelo amor. Né? O amor de cuidar, o amor de servir. Eu falo que se a gente não serve para servir, a gente não serve para viver.
né? Então, são coisas assim que eu trago comigo, né? E levo para minha profissão, né? Com honestidade, com carinho, com amor, com acolhimento, que é o mais importante, né? Eu penso dessa forma. E você, nesse período todo de carreira, já teve algum caso assim que te marcou fortemente? Olha, tiveram alguns, viu? Eu tenho 10 anos de profissão, né? Fazem 10 anos que eu sou psicóloga. E já tiveram casos que, assim, eu, na minha loucura, né? Como eu te falei, eu queria levar a pessoa para minha casa. Né? Não, gente, eu vou levar essa criança para minha residência. E aí, óbvio, né, que vem o momento de lucidez de você não fazer isso, né? Mas tem alguns casos que ferem a nossa alma, né? E como que lida com isso? Como que o lida? psicólogo lida com isso? Sabe, é muito legal você me perguntar isso, porque tem momentos que eu tô muito chateada, né? Triste, choro, porque o psicólogo, ele é o ser humano, né? Ser humano, exatamente. E aí as pessoas falam, nossa, mas você tá triste? Por quê? Você não é psicóloga? Eu falo, gente, médico não fica doente? Como é que é isso? Né? Então, assim, eu sou uma pessoa normal, como outras pessoas normais, né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio, né? Que é uma psicóloga, que é sensacional. O nome dela é Kate Lívia, né? E ela sempre está ali à minha disposição. Sempre quando eu tenho algum caso que é um pouco mais, né? Que tem... Te suga mais. Que me suga mais, porque eu sou muito intensa nas coisas que eu faço. Eu sou muito... eu só deposito a minha energia em coisas que eu vejo resultado. Por isso que eu te disse que quando o adolescente não quer, a pessoa não quer, o marido não quer, eu não atendo. Porque eu acho injusto eu depositar a minha energia, a minha emoção, a minha preocupação ali e não ter o resultado que aquela pessoa espera. Então, eu sou muito intensa. E aí, quando eu tô nessa intensidade, nessa loucura, eu sempre veio nessa rede de apoio. Eu falo, olha, vem cá, me ajuda aqui. Tá acontecendo isso, e eu penso nessa estratégia, e o que a gente pode fazer em relação a isso, e ela já vem com ideias. Então, é sensacional esse cuidado e esse carinho que eu falo que o Senhor tem comigo, né? De ter alguém ali sempre à minha disposição para esses momentos, né? Eu fiz um trabalho na Prefeitura de Arujá, num projeto chamado Criança Feliz. Pensa só, né? São crianças de baixa renda, então a gente ia em vários lugares para fazer visita, para cuidar. Então, uma vez eu fui num lugar que a gente caiu dentro do rio. A pessoa morava dentro do rio. Nossa! Para você ter noção, com 5 filhos. E aí eu quero pegar todos e levar na minha casa. E não pode, né? Óbvio, né? Então, assim, na época eu tinha 10 estagiárias, que eu fazia a supervisão dessas 10 estagiárias, né? E cada uma delas tinha só 32 crianças. Então, elas me traziam as problemáticas dessas crianças. Pensa como que eu ficava, né? Eu queria ir junto, mas eu era a supervisora, não podia fazer as visitas, mas eu fazia mesmo assim. Eu ia e fazia. Então, assim, tem toda uma parte social. E aí eu já ligava para uma pessoa, já ligava para outra, e já buscava auxílio em outro lugar. E aí acabava que saía um pouco fora do projeto, né? É um projeto sensacional, né? Do Ministério da Cidadania. Enfim, fiz parte por um período. Amava trabalhar lá, gostava muito mesmo. Mas acabei saindo para, né, ficar no consultório mesmo. Mas tem essas questões, né? De você olhar para aquele ponto de melhoria, né? E falar, meu Deus, o que eu vou fazer além do meu trabalho aqui? O que eu vou fazer além do meu trabalho? Porque tem muitas coisas que vão além do seu trabalho. Muito. E as pessoas não conseguem entender isso. Mas e quando vai além do seu trabalho, como que fica a Elaine mãe, Elaine esposa, Elaine mulher? Então, vamos lá. A mãe Elaine hoje tem uma filha de 21 anos que é casada, né? Então, ela praticamente já tem a vida dela, né? Nós temos contato, mas ela já não é tão dependente de mim mais, né? Ela trabalha, tem a vida dela com o marido dela. E o meu filho de 16 anos, ele mora com o pai dele. Né? Nós temos contato, inclusive ele trabalha com o meu marido agora, né? Que
Eu casei novamente e nós não temos filhos. Então, é eu e ele. Então, assim, ele é um super parceiro também. Ele é programador. Então, vida de programador, você sabe como que é, né? Ele precisa de um quarto e de um computador. Mais nada. Eu costumo dizer para ele que é muito engraçado que a nossa casa é uma casa muito grande. E a gente se fala por mensagem dentro de casa. A gente se fala por mensagem, porque o escritório dele é dentro e o meu consultório é do lado de fora, né? Eu tenho um consultório e a casa é gigantesca. Então, às vezes ele tá no consultório, no escritório, eu estou no consultório, atendendo ou fazendo alguma coisa, e a gente se fala, já almoçou, vai almoçar, não sei o quê. Eu falo, gente, é um absurdo, mas é a nossa realidade, né? E então é só nós dois. Então ele é muito parceiro, ele me ajuda em todas as coisas. Hoje mesmo ele veio comigo. Então, assim, ele é muito parceiro mesmo. O pai dos meus filhos, ele é o meu melhor amigo. Então, eu tenho uma relação boa com pessoas, sabe? Eu não tenho uma pessoa que eu falo assim, nossa, eu tive um momento com essa pessoa e hoje eu não tenho um relacionamento bom com ela, né? Então, eu tenho um relacionamento bom com as pessoas. Eu prezo muito isso, sabe? E é um dos motivos do meu sofrimento também, porque eu sou muito metódica. Eu me cobro demais, eu sou extremamente. Eu falo que eu sou a psicóloga doida, porque eu sou metódica, eu tenho mania de limpeza, eu tenho toque. Para mim, as coisas têm que estar no lugar certo. Então, as pessoas falam, gente, você não é psicóloga, psicóloga não faz essas coisas. Eu falo, gente, eu sou e faço, sabe? Então, assim, é o vaso no lugar do vaso, o cesto no lugar do cesto, tipo, colocou a chave aqui, não é aqui, é aqui. Então, eu tenho esse tipo de paranoia, né? E tá tudo bem, porque eu também sou um ser humano, né? Então, é muito louco, né? Mas é isso. Não tem muito como tocar a vida, né? Diferente disso. É verdade. Uhum. Ser. A vida é ser e dar jeito para aquilo que a gente acha que não tem jeito. Mas verdade. Sempre tem um jeitinho, né? Sempre tem jeito. Exatamente. Sempre tem, né? Basta a gente ter olhos, voltar os olhos para aquele problema e procurar enxergar a solução e não o problema. Exatamente. Né? E aí a gente vai enxergar que tem jeito. E tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que você sempre dá a solução e ela te devolve um problema. Você dá outra solução e ela te devolve um problema. Né? E aí você tem que ter esse feeling, né? De saber acessar essa pessoa, acessar o ponto dessa pessoa, entender o que faz com que ela tenha tanta dificuldade em ver a resolução do problema. Porque, assim, às vezes o que é importante para essa pessoa, para mim é uma bobeira. Eu posso falar, ai, não acredito. Vou contar brevemente, mas assim, eu conheço uma médica, eu trabalhei com ela um tempo, e ela perdeu um cachorro. Ela teve depressão profunda, ela ficou sem atuar, ela ficou muito tempo doente por conta do cachorro. E aí as pessoas olhavam para ela e falavam, meu Deus, nossa, que bobeira, um cachorro. Mas não era um cachorro, era o cachorro dela. E era importante para ela. Então, assim, é entender que o que é importante para o outro é importante. Não importa o que seja. Independente. Porque pode ser importante para ele, mas não para mim. Sim. Mas cada um tem a sua e sente, particularidade e o seu sentimento. E sente de uma forma diferente, né? É sempre bom a gente olhar por esse lado humano, esse lado da empatia. Exatamente. Elaine, queria agradecer muito a sua participação. Nosso tempo é curtinho. Mas foi um papo maravilhoso. Eu acho que vai contribuir muito para as pessoas que estão vivendo aí esse momento de desespero, de meio que perdidas nesse mundo de ansiedade, de falta de rede de apoio que essa pandemia trouxe, né? Eu quero dizer que a Elaine trabalha bastante com crianças, né? Atende bastante crianças. E deixa uma mensagem final e suas redes sociais, seu contato para as pessoas entrarem em contato com você. Tá, joia. Eu, primeiramente quero muito agradecer o espaço, né? Tô muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo. A felicidade é nossa. E dizer assim que
é como a gente acabou de dizer, tem jeito, né? Busque a rede de apoio. Se eu não tenho uma rede de apoio familiar, eu busco nas redes, eu deixo até aqui, né, à disposição as minhas redes, porque lá no meu Instagram tem tem uma parte que é a psicóloga responde. Então vai lá, pergunta, nenhuma pergunta é em vão. Todas as perguntas serão respondidas, todas as perguntas serão, né, olhadas com muito amor e com muito carinho. Então, assim, eu não tenho uma rede de apoio dentro de casa. Procura lá nas redes, a gente vai responder, vai poder acessar você, te ajudar, isso é muito importante, tá? Vou deixar o Instagram, que é o mesmo do Facebook, que é dra.elaine.Peres. Né? Tem no Google também, se jogar lá Elaine Peres vai aparecer também todo o meu portfólio. A gente vai deixar no rodapé do vídeo também, para todo mundo procurar e entrar em contato com você. Obrigada novamente. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau. É pra cá? Dá tchau aqui. Tchau, gente. Tchau, Errei tchau. a câmera. Errou a câmera. Normal.